Muito bem, shalom a todos, shalom leculan, shalom leculan. Estaremos trabalhando agora em cima do capítulo 24 e o versículo 20 do livro de Mateus. Um estudo que eu prometi colocar aqui no canal, só por questões técnicas, né? Eu não coloquei, então eu estou gravando agora para colocarmos na plataforma para você ter acesso a esse estudo. Falaremos sobre Mateus capítulo 24 e o versículo 20. Vamos dar início a essa temática sobre orai para que a vossa fuga não seja no inverno e nem no Shabat, nem no sábado. Olha só, primeira coisa que eu quero ressaltar aqui. O capítulo 24 e o versículo de número 20 é uma nevoar é profecia. É uma profecia que já se cumpriu, ok? Já se cumpriu. Mateus 24, quase todo o capítulo 24 são profecias que já se cumpriram. Traz alusão, Mateus 24 traz alusão no período do ano 70, aproximadamente 70 depois de Cristo, quando Tito toma Jerusalém, mata centenas de judeus e coloca fogo na cidade. É uma história que todo mundo já sabe, né? Só você pesquisar nos parágrafos do livro do historiador Flávio Josefo. É um historiador judeu, Flávio Josefo. Toda a história está lá. Então, essa profecia aqui que eu li aqui já se cumpriu, ok? Aqui Jesus estava dando um conselho para seus discípulos e um conselho para Jerusalém, para que eles orassem para que a fuga deles não acontecesse no inverno e nem no sábado. Essas duas palavras aqui, inverno e sábado, são duas palavras que eu quero trabalhar hoje para nós extrairmos aqui deste versículo algumas aplicabilidades para a nossa vida. Eu estou falando isso porque vai chegar pessoas e vai comentar: essa profecia já se cumpriu, principalmente quando eu vou tocar aqui na área do sábado. Vou tocar aqui na área do sábado, quando Jesus falou para que orasse, fazessem tefilote, fazem tefilá, fazem orações, tefilá é oração, fazem orações para que a fuga de vocês não se dê no inverno e nem no sábado. Aqui ele estava aconselhando seus irmãos, ele estava aconselhando os judeus para que eles tomassem cuidado em concernente, né, à estação do inverno em Jerusalém, que o inverno em Jerusalém, para quem não sabe, cai neve em Jerusalém. Tem várias palavras falando sobre a palavra inverno dentro da Bíblia, mas eu vou usar algumas palavras para nós aplicarmos em cima deste versículo, tá? Eu falei que esse versículo aqui já se cumpriu, Mateus 24, 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no Shabat, ou seja, nem no sábado. Já se cumpriu, 70 anos depois de Cristo. Ele estava aconselhando, por quê? Porque no inverno todos os judeus ficavam em casa. A grande massa, a grande maioria dos judeus ficavam em casa. Porque no inverno a noite é mais longa e é muito frio, tem geada. Então o inverno, na verdade, era uma arapuca, né? Era uma arapuca, um prato cheio para que Roma tomasse Jerusalém, porque Yeshua teve revelações. Então, como Jesus, a mente de Jesus ia além da nossa, ele via por precaução a mente do imperador. Ele viu as tramas do imperador, que ele tomaria Jerusalém no inverno ou no sábado, tá? Essa profecia já se cumpriu, mas
A palavra de Deus, para quem não sabe, ela tem 70 facetas de revelações ou mais, tá bom? Em um versículo que você lê na Bíblia, dá para você extrair várias revelações, várias facetas de revelações, mas no tocante ao inverno e no tocante ao Shabat, são essas duas palavras que eu quero trabalhar para nós extrairmos deste versículo algumas palavras para aplicação para os dias de hoje. Tá bom? Então, é um recado que eu estou dando aqui, porque vai vir vários comentários. Ah, essa profecia já se cumpriu, você está falando coisa aí, é por causa do sábado. Não, eu vou tocar aqui no assunto do sábado, mas será em uma outra interpretação codificada dentro desse texto aqui. Vamos lá, olha só. Jesus disse assim: orai. Orai é uma palavra que significa tefilá, ou tefilot, para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no Shabat. Pois bem, olha só. Primeiramente eu quero trabalhar aqui na palavra inverno. Quero trabalhar aqui na palavra inverno. Eu falei para vocês que dentro da Bíblia existem várias passagens que falam sobre o inverno. E o que significa o inverno na Bíblia? Qual o significado hebraico? Qual o significado espiritual para a palavra inverno? A primeira coisa que o inverno, em um sentido literal, ele simboliza o frio, frieza. Mas olha só, no livro de Cantares, que é o Shir HaShirim, no livro de Cantares, está escrito assim. Capítulo 2, versículo 11 de Cantares está escrito assim: pois eis que o inverno passou, a chuva passou, ela vai para si mesma. Olha só, Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11. Eis que o inverno, a chuva passou, ela vai para si mesma. Agora vamos observar esse versículo aqui no original hebraico, na linguagem do Targum de Shir HaShirim. Targum quer dizer o texto original, o texto puro da Bíblia. O Targum original diz assim, pois eis que o tempo de escravidão, que é mesmo o inverno. Olha só, a palavra inverno ela tem vários significados. Eis que o tempo da escravidão, isso aqui é o Targum de Cânticos, ou seja, a linguagem original de Cântico. Pois eis que o tempo da escravidão, que é o inverno, acabou. Os anos de que falei a Abraão, na aliança entre as partes, foram abreviadas. A armadura dos egípcios, que é comparada à chuva constante, acabou, e você nunca mais os verá. Olha só o que o Targum original de Cântico dos Cânticos dizem. Olha só, hein? O Targum explica duas coisas aqui. A palavra inverno significa escravidão e a palavra chuva é comparada à chuva constante, ou seja, acabou e você nunca mais o verá. Olha só. Então, a primeira coisa, a palavra inverno, ela simboliza frieza. Ela simboliza frieza e simboliza escravidão. Olha o que Jesus está dizendo. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Inverno significa escravidão. Trazendo num sentido aplicatório para nossas vidas, a escravidão
traz alusão aos nossos pecados, que muitas das vezes nós somos aprisionados pelos nossos próprios erros, onde nós estamos cativos do nosso egoísmo, do nosso ego. Então, o inverno, ele significa escravidão. É onde, muitas das vezes, somos pegados escravos de nós mesmos. Então, essa é a primeira lição que eu quero trazer, que eu estou revelando para você aqui, dentro do original hebraico, tá? Trazendo num sentido espiritual, o inverno simboliza a escravidão. E você já parou para pensar que estamos passando por um período espiritual, de frieza espiritual, em muitas igrejas, não generalizando, mas você já percebeu que está havendo uma grande frieza espiritual nas igrejas? Escândalos e mais escândalos, falta de amor com o próximo, falta de oração, falta de conhecimento, falta de carinho. Muitas pessoas estão sendo escravas, sendo cativas delas mesmas, porque a frieza espiritual já tomou seu coração. E a frieza fez com que essa pessoa, o indivíduo, ficasse cativo do seu próprio ego. Então vamos chegar lá. A frieza simboliza esfriamento, óbvio. O inverno, ele é frio, é doloroso. Por exemplo, eu estou aqui no Rio Grande do Sul. No inverno aqui, meu irmão, quem trabalha, que acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, tem que sair agasalhado, com casaco, com luvas, com toucas, porque o inverno aqui é osso. O inverno aqui é osso. Você quase não vê ninguém na rua. Então o inverno simboliza escravidão, esfriamento espiritual. Jesus, ele estava dizendo o seguinte, para aquela época, que dá para aplicarmos o contexto daquela época para os dias de hoje. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Ou seja, Jesus, ele já estava prevendo que muitos dos judeus já estavam se corrompendo, mesmo na época dele. Ele previa esse esfriamento espiritual, onde muitos quebraram o sábado, a falta de amor, muitos quebraram os mandamentos de Deus. Então, Jesus, em um olhar profético, de visionário, porque ele era um profeta, ele já estava prevendo que muitos estariam cativos de seus pecados. Por isso que a palavra inverno simboliza escravidão. As palavras de Jesus, ela vai além do nosso entendimento intelectual. Por isso que eu falei que a palavra de Deus, ela tem várias facetas de revelações. E quando nós ficamos escravos do nosso ego, dos nossos pecados, das nossas manias, dos nossos erros, dos nossos equívocos, o esfriamento é porque é sinal de que o esfriamento espiritual, ele já tomou conta da gente. Então ele está dizendo, orem para que a fuga não se dê no inverno. Vamos agora falar mais um pouco sobre inverno. Olha só. A palavra inverno também, ela tem outro significado. Ainda lendo o Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 11. Eis que o inverno passou, o inverno é a escravidão,
e a chuva passou. A chuva simboliza a amargura do Egito. E ela vai para si mesma. Olha só, este versículo, né, de Cânticos, dos Cânticos, que fala sobre o inverno, o período do inverno. O período do inverno. É uma passagem muito muito forte para nós extrairmos daqui, como já extraí, alguns pontos, né, para trazermos assim uma relevação espiritual para nossas vidas. A primeira coisa que precisamos ver na palavra inverno, dos cânticos, o inverno é uma temporada fria, é uma temporada em que as pessoas elas ficam trancadas. A palavra inverno no hebraico é rastin, que encontra sua raiz na palavra razar, que significa cobrir ou esconder ou manter em segredo. Olha outro significado da palavra inverno aqui. A palavra inverno é rastin, que encontra-se sua raiz na palavra razar, ou razar, que significa cobrir ou esconder ou manter um segredo. Lembra que no Targum, a palavra Targum no hebraico também simboliza a escravidão. Agora aqui no hebraico já temos outro significado. O inverno significa cobrir ou esconder ou manter em segredo. O que traz alusão a isso, hein? Ah, já sei até o que eu vi na sua cabeça. Encobrir, esconder, manter em segredo, um segredo. Eu vou revelar para vocês um dos perigos do inverno. Me refiro ao inverno no sentido espiritual. É um período em que a pessoa fica escravizada, como já falei, e essa escravidão leva a pessoa, essa escravidão espiritual leva a pessoa a se esconder. Ela se cobre, ela mantém um segredo, ela está cativa e ela não consegue se desprender ou sair desse cativeiro de frieza espiritual, e dentro dessa frieza se acumula um monte de equívocos e a pessoa se esconde, ela se cobre, ela se oculta, ela mantém seu cativeiro em segredo. Ou seja, a falta de comunicação ou a falta de arrependimento. Que a pessoa cobre, ela se cobre. Traz alusão quando Acã ele escondeu a capa e todos os ouro, prata que ele pegou de Jericó, ele encobriu. O que aconteceu com ele? Foi revelado o que ele fez e ele acabou morrendo juntamente com a sua família. Então era isso que Jesus estava dizendo para seus discípulos: orai para que a vossa fuga não seja no inverno, porque no inverno é um período em que muitas pessoas, no sentido espiritual, o inverno é um período em que muitas pessoas se escondem em seus pecados, se escondem em seus erros, se escondem em seus equívocos. Como eu falei, estamos vivendo um momento de esfriamento espiritual. Não generalizando assim, colocando o todo, mas estamos vivendo um período em que as pessoas, elas
se cobrem e ficam no seu mundinho espiritual. O pecado já virou normal. O erro já é algo normal. O erro já não é uma proposta para um arrependimento, para buscar uma proposta para o arrependimento. Quando falamos de mandamentos de Deus, falamos de guarda de sábado, há muitos que ficam debochando da gente. Por quê? Porque a frieza já tomou conta da pessoa. A frieza já tomou conta da pessoa. E traz alusão à igreja de Laodiceia, quando Jesus disse: não és nem frio e nem morno, por isso eu vou te vomitar ou vomitarei da minha boca. Não sei se vai dar tempo de eu falar tudo aqui. Na hora de editar, o áudio trava, né? O equipamento trava. Mas eu quero depois trazer uma outra passagem bíblica que fala sobre inverno, mas eu vou trazer no próximo vídeo, ok? Mas olha só, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Hoje eu vou parar aqui e vou continuar em outro vídeo amanhã, tá? Dando continuação ao inverno, depois encerraremos da palavra sábado. Que Deus abençoe vocês. Se você gostou desse pequeno estudo, deixa o seu like, que é muito importante para o engrandeamento do nosso canal. Baruch Hashem.